Eu estava lendo um livro do Robert Kiyosaki chamado Cachorro Quadrant, Financial Freedom, ainda sem tradução para o português, que poderíamos traduzir como quadrante de fluxo de caixa, um guia para a liberdade financeira. Em um parágrafo específico, uma frase chamou minha atenção. O autor afirma que empresários com negócios bem-sucedidos tendem a aumentar suas despesas, enquanto funcionários bem-sucedidos aumentam sua renda. De início, isso não fez sentido para mim, pois não conseguia entender como o aumento de despesas poderia ser positivo para o negócio e o aumento de renda algo negativo para um funcionário. Vou explicar isso ao longo do texto, mas antes é importante dizer que, se você já leu os livros de Kiyosaki, provavelmente sabe que ele é bastante repetitivo. Ele costuma oferecer cerca de 20% de conteúdo novo e 80% de repetição. Neste vídeo, vamos nos concentrar apenas nas novas ideias, organizadas em 9 lições. A primeira delas é: por que você não arruma um emprego? Kiyosaki conta que, após várias tentativas de se tornar milionário, ele finalmente conseguiu, mas logo perdeu tudo e ficou sem casa. Nesse período difícil, foi obrigado a morar com um amigo e tinha pouco dinheiro para sobreviver. Durante essa fase, muitas pessoas perguntavam: por que você não arruma um emprego? Mesmo com ele e sua esposa qualificados para bons empregos em várias empresas, Kiyosaki sempre recusava, pois não queria estar no lado errado do quadrante de fluxo de caixa. Provavelmente, você já está familiarizado com o conceito do quadrante de fluxo de caixa, mas vou dar uma breve explicação. Segundo Kiyosaki, as pessoas podem ser classificadas em 4 categorias, de acordo com a maneira como ganham dinheiro: funcionários, autônomos, empresários e investidores. O autor acredita que estar no lado esquerdo do quadrante de fluxo de caixa é uma escolha desfavorável, pois nesse lado, é necessário trabalhar mais e pagar mais impostos. Além disso, se o objetivo for enriquecer, esse caminho se torna muito mais difícil. Por esse motivo, Kiyosaki nunca quis ter um emprego tradicional, pois isso colocaria automaticamente no lado esquerdo do quadrante. No lado direito, que inclui empresários e investidores, os impostos são muito menores, pois, por lei, eles podem gastar antes e viver com o restante, diferentemente dos funcionários, que pagam impostos primeiro e depois vivem com o que sobra. Kiyosaki explica que empresários bem-sucedidos aumentam suas despesas, enquanto funcionários bem-sucedidos aumentam sua renda. No começo, essa ideia parecia sem sentido para mim. Mas ele esclarece: quando um funcionário aumenta sua renda, ele precisa trabalhar mais, e a desvantagem é que o aumento do salário também implica mais impostos, o que significa dividir uma parte significativa do que ganha com o governo. Já os empresários buscam aumentar suas despesas, e isso traz 2 vantagens principais. Primeiro, ao aumentar suas despesas, eles reduzem sua renda tributável, pagando menos impostos. Segundo, ao analisar os relatórios de gastos dos empresários, é possível ver que a maioria dos custos vai para a compra de ativos, o que gera renda adicional. Ou seja, o que sai na coluna de despesas aparece na coluna de ativos, gerando mais renda e acumulando patrimônio, enquanto pagam menos impostos. O autor afirma que, se você quiser prever o rumo de uma empresa, basta observar sua coluna de gastos. Se a maior parte das despesas for direcionada para passivos, como TVs e itens supérfluos, então esses soldados estão indo para uma batalha que já está perdida. Por outro lado, se as despesas são voltadas à aquisição de ativos, você está fortalecendo seu exército de dinheiro, enviando em busca de novos soldados que também trabalharão para trazer mais recursos. Com disciplina, esse processo pode transformar um pequeno exército financeiro em um império. Kiyosaki conta que, certa vez, um repórter perguntou quanto ele tinha ganhado no ano anterior e quanto havia pago em impostos. Ao responder que havia ganho $1 milhão e não pagado nenhum imposto, o repórter ficou incrédulo. Dias depois, publicou um artigo intitulado "Milionário ganha milhões, mas não paga impostos", insinuando algo ilegal. Na verdade, Kiyosaki estava apenas seguindo a lei, aproveitando as vantagens que o sistema oferece. Ele destaca que é mais fácil construir riqueza hoje de forma legal do que tentar métodos ilícitos. Para sair do lado esquerdo do quadrante e passar para o lado direito, é necessário entender que cada quadrante funciona como um país com sua própria língua. Antes de se mudar, você precisa aprender a língua do novo quadrante. Funcionários do lado esquerdo falam sobre segurança no emprego, bons benefícios e salário fixo. Já os investidores usam termos como retorno de investimento, ganho de capital e índice de preço-lucro. Para fazer a transição entre esses mundos, é preciso se adaptar ao vocabulário e à mentalidade desse novo quadrante. O autor explica que, mesmo que você esteja atualmente no quadrante de funcionário, é importante entender e aprender sobre os outros quadrantes. No início, é totalmente aceitável ocupar mais de um quadrante e fazer a transição aos poucos. Ele comenta que, ao se inspirarem com seus livros,
Muitas pessoas ficam empolgadas e desejam rapidamente se tornar empreendedores, até pensando em pedir demissão. Porém, antes de fazer isso, ele sugere uma reflexão cuidadosa. Imagine que alguém te propõe ser um atleta olímpico e ganhar uma medalha de ouro no seu esporte favorito. Parece incrível, certo? Representar o seu país, conquistar uma medalha e ter o físico de um atleta de elite. Mas, antes de decidir, pense no que está por trás disso. Para se tornar um atleta olímpico, você precisaria treinar de 5 a 6 horas diárias, às vezes até 2 vezes por dia, e seguir uma dieta rigorosa com frango e vegetais. Haveria dias exaustivos de treino intenso, possíveis lesões e, provavelmente, alguns sacrifícios na vida pessoal, como perder eventos importantes porque você precisa dormir cedo para o treino da manhã seguinte. Depois de saber disso, talvez você pense, não é para mim. E isso seria completamente compreensível. Essa mesma ideia se aplica a se tornar empreendedor ou trocar de quadrante. Antes de decidir, é essencial entender o preço dessa escolha e avaliar se ela realmente vale a pena para você. Talvez você goste do seu emprego atual e sinta que ele já oferece uma renda satisfatória e estabilidade, sem o peso das responsabilidades e o estresse que vem com a vida de empresário. Se for assim, essa decisão é exclusivamente sua, e ninguém tem o direito de te convencer do contrário. Não estou dizendo que você não seria capaz de ser um empresário. Acredito, inclusive, que é uma das melhores experiências a tentar na vida. No entanto, é fundamental que você saiba o custo envolvido antes de começar, pois isso ajuda a estabelecer uma mentalidade sólida, o que evita que você desista na quinta vez que as coisas não saírem como esperado. Além disso, considere que provavelmente você saiu da escola sem uma educação voltada para criar e gerenciar um negócio, e talvez também não tenha aprendido isso em casa, o que pode tornar o início da jornada ainda mais desafiador. No começo, você pode se sentir como alguém novo na academia, inseguro e sem experiência. Assim como um iniciante não tenta levantar 60 kg logo de cara, mas começa com exercícios básicos como abdominais e flexões, o ideal é seguir o ritmo adequado para seu aprendizado e não tentar imitar empreendedores experientes. É curioso observar que, há cerca de 150 a 200 anos, a maioria das pessoas eram autônomas ou empreendedoras. O avô do seu avô, por exemplo, poderia ter uma fazenda da qual tirava seu sustento, o que o tornava um trabalhador autônomo, ou poderia ter uma oficina com empregados, o que faria dele um empresário. Esse estilo de vida era comum. Mas o que mudou para que hoje muitos busquem, antes de tudo, segurança no emprego? O autor sugere que a resposta é uma mudança cultural. Ao longo do tempo, a sociedade condicionou as pessoas a escolherem segurança em vez de liberdade. A lavagem cerebral foi tão forte que, atualmente, muitos preferem trabalhar 40 anos para outra pessoa em vez de investir alguns anos no próprio negócio, que poderia lhes trazer verdadeira independência. Quem nos ensinou a pensar assim? O autor sugere que os responsáveis são os professores, o sistema educacional, as grandes corporações e a mídia, que reforçam a ideia de que um emprego seguro é o objetivo principal. Desde cedo, fomos levados a valorizar a estabilidade e a seguir um sistema focado em boas notas, mas não tivemos aulas de finanças ou empreendedorismo quando crianças. Esse modelo cria funcionários competentes, mas que não aprendem a pensar de forma independente. Hoje, muitos estudantes são incentivados a fazer empréstimos para estudar em universidades renomadas, e só depois de quitar essas dívidas conseguem pensar em poupar para o futuro. Porém, o sistema não ensina a economizar. Ao contrário, ele nos incentiva a gastar e a contrair mais dívidas. Muitos, após anos se dedicando a pagar o financiamento estudantil, finalmente conseguem alguma folga no orçamento, mas usam esse dinheiro para comprar a casa própria, celulares novos, móveis e carros. Logo, novas dívidas surgem, e após um casamento caro, a situação financeira piora ainda mais. Só então é que as pessoas começam a desejar saber mais sobre finanças e a perceber que foram levadas a comprar um sonho errado, do qual o sistema tira proveito. Eles percebem que, se tivessem investido o dinheiro que ganharam no início da carreira em um negócio ou em ativos, poderiam estar em uma posição financeira mais sólida. O autor destaca que o principal motivo para a maioria das pessoas enfrentarem dificuldades financeiras é a falta de conhecimento sobre a gestão de fluxo de caixa. Aprendemos a ler, dirigir e nadar, mas raramente a controlar o dinheiro que ganhamos. Sem esse preparo, acabamos com problemas financeiros, e sem saber como resolvê-los, acreditamos que apenas ganhar mais dinheiro seria a solução. Lição 3. Não quero saber do seu produto incrível, quero ouvir sobre o seu sistema. Muitas vezes, amigos me procuram entusiasmados para compartilhar ideias de negócios e me convidam para investir. Eles sempre começam descrevendo apaixonadamente o produto, explicando como é único, inovador e como ninguém mais no mercado tem algo parecido. Depois de ouvir por alguns minutos,
Geralmente agradeço educadamente e declino o convite. Isso porque, quando se trata de construir um negócio, o produto raramente é o fator mais importante. O sistema e as pessoas que operam esse sistema são que realmente fazem a diferença. Muitos dos que me apresentam suas ideias nunca criaram ou gerenciaram um sistema de negócios antes. Talvez você esteja se perguntando por que dou tanto valor ao sistema, e não ao produto. Vou ilustrar com uma pergunta. Você acha que consegue fazer um hambúrguer mais saboroso que o do McDonald's? Provavelmente sim. A maioria das pessoas pode fazer um sanduíche melhor e mais saboroso do que o McDonald's. No entanto, o que a maioria não consegue é criar um sistema de negócios melhor que o deles. O sucesso do McDonald's não está no hambúrguer em si, mas no sistema eficiente que transporta a carne da fazenda até o restaurante onde você a compra. Lição 4. O dinheiro não é visto com os olhos, mas com a mente. Ver o dinheiro de verdade é muito mais do que olhar diretamente para ele. A maioria das pessoas enxerga 95% com os olhos e usa apenas 5% da mente, principalmente quando se trata de investimentos. Mas, se você quer entender e captar o potencial do dinheiro, precisa fazer o contrário. Usar apenas 5% dos olhos e focar 95% na mente. Se houvesse pilhas de dinheiro espalhadas pela rua, todos correriam para pegar o máximo possível. Isso porque o nível de inteligência da maioria permite perceber e agir sobre o que está fisicamente ao alcance. Infelizmente, quando o assunto é inteligência financeira, a maioria das pessoas tem um QI baixo nesse aspecto e não consegue aproveitar as pilhas virtuais de dinheiro que o sistema financeiro oferece. Aproveitar essas oportunidades invisíveis exige uma alta inteligência financeira, algo que muitos sequer sabem como alcançar. A chave para enxergar essas oportunidades começa com a inteligência emocional. Pense assim, se um médico lhe disser que sua pressão sistólica está em 120 e a diastólica em 80, isso é bom ou ruim? Esse dado é suficiente para avaliar sua saúde? Não, mas é um começo. O mesmo ocorre com informações como o índice de preço-lucro das suas ações. É um dado importante, mas não é tudo sobre sua situação financeira. A inteligência financeira começa com a educação, que se inicia entendendo termos e conceitos financeiros. Kiyosaki diz que não concorda com a ideia de que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro. Ele acredita que a habilidade de gerar riqueza sem já ser rico começa pelo entendimento da linguagem do dinheiro. Como seu pai rico dizia, se o dinheiro não ocupa um lugar importante na sua mente, ele também não permanecerá em suas mãos. Para aumentar a inteligência financeira, o autor sugere jogar o jogo Cash Flow. Muitas pessoas podem dizer que ele está apenas promovendo seus próprios materiais, e é verdade que há controvérsias em torno de suas intenções. No entanto, o jogo Cash Flow, assim como os livros, especialmente Pai Rico, Pai Pobre, tem ajudado muitos a melhorar suas vidas financeiras, o que não deve ser ignorado. Lição 5. Encontre mentores. Não seja aquela pessoa que está na base da montanha, coçando a cabeça e tentando descobrir como alcançar o topo, enquanto alguém que já chegou lá está tranquilo, aproveitando a vista. Um mentor adequado pode poupar anos de tentativa e erro, orientando você a evitar escolhas ruins desde o início. O autor ressalta que até atletas olímpicos, os melhores em suas áreas, têm treinadores. No entanto, muitas pessoas comuns nunca consideram a importância de um mentor. Escolha seus mentores com cuidado e certifique-se de que eles realmente praticam o que pregam. Lição 6. Saiba a diferença entre ativo e passivo. Quando um banco oferece um financiamento para você comprar uma casa, eles afirmam que sua casa é um ativo. Embora não estejam mentindo, também não estão contando tudo. A verdade é que sua casa é um ativo, para o banco, pois é ele quem está recebendo o fluxo de caixa. Para saber se algo é realmente um ativo ou passivo, Kiyosaki sugere uma regra simples. Se algo coloca dinheiro no seu bolso, é um ativo. Se tira, é um passivo. Para esclarecer, vamos a um exemplo prático. Digamos que você compre 100 ações da empresa XYZ a $10 cada. Isso é um ativo ou passivo? À primeira vista, parece um ativo, mas a verdade é que você só saberá o certo quando decidir vendê-las. O que quero dizer com isso é o seguinte: suponha que você precise de dinheiro e decida vender suas ações. Se o valor por ação subiu de 10 para $11 e você vende todas, terá um lucro de $100, e nesse caso, pode considerar as ações como um ativo. Por outro lado, se o valor caiu de 10 para $9, você perderá $100, e nesse caso, elas não seriam um ativo, pois não trouxeram lucro. Hoje, muitas pessoas consideram passivos como se fossem ativos. Cabe a você definir o que é um ativo, mas, se busca construir riqueza, é essencial que seus ativos realmente tragam mais dinheiro. Lição 7. O poder da fé. Imagine que eu diga a você que tudo o que deseja, dinheiro, carro, casa, já está reservado para você,
esperando nos correios com seu nome. Você só precisa trabalhar um pouco mais para buscá-los. Se você trabalharia duro acreditando nisso, então continue, pois o que deseja realmente está ao seu alcance. É preciso uma fé inabalável, acreditando que o que você busca já está esperando por você. Pessoas de sucesso mantêm essa fé, mesmo em tempos difíceis, quando tudo parece desmoronar. Elas acreditam que seus desejos já estão lá, só aguardando o momento certo para serem conquistados. Lição 8. Como você vê o seu futuro? Quer saber como será o seu futuro? Basta olhar para 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Isso pode ser um exercício revelador. Passo 1. Anote o nome das 5 pessoas com quem mais convive. Essas relações influenciam muito a sua trajetória e o seu sucesso futuro. Passo 2. Desenhe o quadrante do fluxo de caixa e coloque o nome de cada pessoa no quadrante que melhor representa a sua situação atual. Passo 3. Avalie se essas pessoas estão caminhando para o quadrante onde você deseja estar. Se não estiverem, talvez seja a hora de fazer alguns ajustes nas suas relações. Se você quer voar alto, como uma águia, evite nadar com os patos. Lição 9. Seja neutro em ganhar e perder. Para se dar bem como investidor ou empresário, é essencial manter-se emocionalmente neutro em relação a ganhos e perdas. Ganhar e perder fazem parte do processo, e o motivo principal de tantas pessoas terem problemas financeiros não é a falta de educação ou dedicação, mas sim o medo de perder. Se o medo de perder controla suas ações, você já está em desvantagem. Muitas pessoas lutam financeiramente porque deixam suas emoções dominarem suas decisões. Todos nós temos emoções parecidas, mas o que realmente define nosso sucesso é a maneira como lidamos com elas. No link fixado, deixei alguns livros sobre finanças que podem te ajudar, incluindo Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!